Olá pessoal, hoje eu tô aqui com uma profissional super especial, que também é minha amiga, é Mari, do Peito Materno, e a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que interessa muito a vocês, a amamentação e desmame. Mari, se apresente, por favor, pessoal. Olá, eu sou Mariana, eu sou enfermeira e consultora de amamentação. Sou amiga de Lai, a gente chama ela de Lai, viu, gente? E aí ela me chamou pra gente conversar um pouco sobre esse assunto. Bom, quem é novo por aqui, eu vou me apresentar também. Eu sou Laís, mãe de Estela. Trabalho com orientação de famílias que buscam uma educação consciente, empática e respeitosa. E dou dicas também sobre desenvolvimento infantil e neurociências. Vamos lá, começar esse papo aqui. A gente vai começar contando nossa experiência como mães. E depois Mari vai orientar vocês de forma mais técnica relacionada à amamentação e desmame. Vamos lá, Mari, conte aí sua experiência. Eu vou falar brevemente do meu relato, tá, gente? Eu sou mãe de uma menininha, o nome dela é Maria. Ela vai fazer 5 anos agora em julho. E assim, quando Maria nasceu, por ser enfermeira já, apesar de que eu não era consultora de amamentação na época, mas, né, a gente já tem alguma noção. Muitos profissionais, quando se formam ali na graduação, a gente acha que já sabe o suficiente, né? Principalmente sobre amamentação. Acha que é pouquinha coisa de amamentação que tem pra aprender e que o que aprendeu ali é suficiente. Na verdade, não é. Mas tive inúmeros problemas. Meu peito feriu muito, machucou muito. Acabei não conseguindo amamentar na primeira semana. Tive problema de produção de leite. Introduzi fórmula no primeiro mês de vida dela ali, né? Aí ela teve alergia à fórmula. Depois a gente conseguiu suspender a fórmula e ficou só na amamentação exclusiva, né? Mais ou menos quando ela já tinha feito 1 mês até 6 meses. Depois dos 6 meses, continuou comendo e mamando, né? Mamou até 1 ano e 6 meses. Mas assim, nossa, Ô Mari, foi uma luta. agora você não mencionou aí, eu me lembro que ela teve uma alergia depois da proteína do leite. É a mesma, que eu fui resumir, né, o assunto, mas vamos esclarecer os fatos. Eu lembro que Ela você se teve privou alergia muito, à né? proteína do leite de vaca, a PLV, né? E como as fórmulas usadas de rotina, né, são com leite de vaca, então ela teve alergia a essas fórmulas tradicionais, né? E aí eu tive que fazer dieta exclusiva, né? Tirar tudo que tinha leite de vaca. Eu fiz essa dieta por 1 ano e 6 meses, que foi o tempo que eu amamentei Maria. Mas em alguns momentos eu reintroduzia, sabe? Pra ver se ela ainda tinha alguma reação. Ela tinha, a gente suspendia. E ficou nessa aí um tempo. Eu lembrei disso porque eu, como amiga, fiquei muito marcada, né? Eu ficava preocupada com a Mari, porque a gente saía pra comer, pra almoçar, e ela levava sempre, coitada, a marmitinha dela. Não podia nem usar panela que tivesse usado manteiga. Na casa dela, a gente chegava, tinha uma panela separada pra fazer as coisas dela de Maria, porque não podia ter nenhum resquício de manteiga, nada assim. Então eu lembro que isso me marcou muito, eu morria de medo de passar por essa experiência também. Agora eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha, que não passei por essa, mas passei por várias outras. Mari sabe de toda a história, porque ela me acompanha desde antes de Estela nascer, né? Porque eu fiz o curso que ela tem online, que inclusive super indico. Eu acho muito importante as mães se informarem antes de viver a situação. Porque normalmente a gente procura ajuda quando a gente já está vivendo o problema, né? E no meu caso, muitas coisas que eu passei, além de ter Mari do meu lado me orientando, eu já tinha visto no curso que eu fiz com ela, né? Então, assim, eu preparada, gente, assim, eu acho que a gente nunca fica, porque é tudo muito imprevisível, né? Mas eu já tava, assim, um pouco mais bem informada, né, das coisas. Então, eu já ligava pra ela, Mari, tô com não sei o quê, acho que é não sei o quê. Muitas vezes ela confirmava isso, outras vezes ela falava, não, aí não é isso, vou aí ver. E aí eu me consultava com ela, né? Bom, vamos lá. Quando Estela, eu tinha muito medo de não ter leite, porque essa foi a experiência da minha mãe. E eu lembro que minha mãe sempre falava, minha filha, se você não conseguir, não tem problema. Porque sua mãe não teve, nem na sua, nem na da sua irmã, então tudo bem. E eu ficava arrasada. Eu falava, não, minha mãe, não é que você não teve que eu não vou ter também. E o que foi que aconteceu? Foi completamente o oposto. Né? Teve muito leite. Tinha muito leite, gente, mas muito leite. E aí, em decorrência disso, eu tive mastite, acho que umas 5 ou 6 vezes, não foi? Por aí, foram perdemos muitas, as contas. Perdemos as contas. Foram muitas vezes. Além da conhecida já fissura, né, que eu tive, foi bem difícil de sarar. Graças ao laser que eu fiz com Mari, aconteceu mais rápido essa recuperação, né?
mas ainda assim era bem dolorido. Eu tive que... Meu marido me ajudou, minha mãe estava lá na época. Eu não cheguei a dar mamadeira pra Estela, né, porque eu tinha muito medo, né, nesse iniciozinho dela desmamar por confusão de bico. Mas eu tive que fazer, como é aquela amamentação que a gente fazia por sonda. Ela usou uma sondinha temporariamente pra alimentar a Estela nesses quando nesses o peito momentos. tava muito machucado, aí meu marido ia com a sonda e com o dedinho, né, dele. E até ele gostou, né, porque ele teve uma sensação parecida com a amamentação, né, bem distante, Só que né, da não, realidade. Mas enfim, ele teve essa experiência de amamentar na sonda e no dedo dele, pra dar um descanso pro meu peito em uma das mamadas durante o dia. Mas depois eu botava o peito de novo. E era sangue na boca de Estela, essa confusão toda que quem é mãe já passou por isso e conhece. Pra quem não é, não quero aterrorizar vocês não, mas é bem sofrido. Fui fazendo laser com Mari, usando algumas pomadas, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com isso, ela vai falar depois. Mas fui tratando. Demorava, mas sarava. Além da fissura, tive a mastite, que eu já falei pra vocês, que eu tinha com muita frequência. Teve uma candidíase também, né? Tive 2 candidíases mamárias e uma eu tratei, né, de forma mais leve, na outra eu precisei usar medicação via oral. A mastite foi o problema assim, que mais me incomodou de todos esses. Por quê? Meu peito ficava muito duro. Eu ligava pra Mari desesperada, me ajude, meu peito já tá duro de novo, já tá cheio de pedra de novo. Ela ia lá, era laser, era massagem. Eu aprendi a fazer massagem, meu marido aprendeu a fazer massagem, minha mãe que tava comigo no primeiro mês também. Mas eu tive mastite até a Estela ter 1 ano e 1 mês. Então, eu pensei em desistir várias vezes e assim, não indico que vocês continuem, né, persistindo, mas entendo e acolho todas as mães que não conseguem seguir em frente, porque é realmente muito difícil. Eu acho que eu insisti tanto na amamentação porque quando a Estela nasceu eu me frustrei muito, né? Eu tentei o parto normal durante muito tempo, não consegui. Então, não conseguir amamentar também era uma ideia assim que me aterrorizava. Eu queria conseguir as coisas que eu tinha planejado. Depois a gente vai aprendendo que a gente não tem controle de absolutamente nada. Mas graças a Deus, não sei se é porque eu tinha Mari como consultora e amiga, que assim, eu não posso falar muito, senão eu começo a chorar. Mas ela tava comigo todos os dias. Todos os dias eu ficava, Mari, vem aqui. Ela, vixe, não chora não, porque senão a gente vai estragar o vídeo. Mas eu acho que assim, ter apoio é fundamental. Por isso que eu falo sempre, se você tiver condições, tenha consultora de amamentação. Porque realmente é muito difícil a gente persistir sem uma ajuda, sem um incentivo, sem um acompanhamento profissional, né? Então, procurem. Se vocês tiverem condições, tenham. E aí, minha história foi até 1 ano e 1 mês, tendo mastite, e aí eu resolvi que ia parar, porque eu já tava sofrendo muito com isso. Quando eu decidi que ia parar, eu reduzi as mamadas, né? Estela já tava comendo também, eu trabalhava já de manhã, né? E aí eu comecei a reduzir as mamadas. O que aconteceu? Aí Mari falou, vamos tomar um chazinho para diminuir a produção de leite. E vamos diminuir aos poucos. Foi. Eu não quis aí usar remédio. Aí ela foi desmamando aos poucos. Eu não quis usar remédio. Então eu usei esse chá que Mari me passou. E a produção começou a diminuir naturalmente. E então eu desisti de desmamar. Porque a amamentação começou a ficar prazerosa pra mim depois de 1 ano e 1 mês. Então quando ficou prazerosa, eu não queria parar. Porque era um momento de muita conexão entre nós duas, né? Eu e minha filha. E estamos nessa até hoje. Já ensaiei desmamar algumas vezes. Hoje a Estela só mama antes de dormir. Mas assim, ela não mama pra se alimentar mais, né? Ela mama pra gente se vincular. Então é muito difícil pra mim, depois de todas essas dificuldades, desmamar. Então eu tô aqui trilhando esse caminho de forma muito gradual. E na hora certa acredito que vai acontecer naturalmente. Mari vai falar um pouquinho como foi essa orientação para iniciar o processo de desmame, né, que eu tinha planejado inicialmente, e explicar para vocês algumas coisas. E vale frisar que eu fiz isso com a orientação dela, né, que era minha consultora de amamentação, com a pediatra de Estela, que também entende do assunto e me auxiliou, esteve comigo nessas fases também. Mari, fale um pouquinho aí como profissional. Vamos lá. Todo o caso dela foi conduzido por mim e pela pediatra, tá? Eu entrava em contato com a pediatra dela também e nós conduzimos juntas.
certo? Eu acho que essa parte multidisciplinar é super importante. Não tem como a consultora de amamentação andar sozinha, né, sem o pediatra. Principalmente em casos que tem complicações recorrentes. Então, ali, todo o segmento do tratamento, o que é que vai fazer agora, qual é a suspeita, tudo isso é junto, né, com o profissional médico, tá? Consultora, pediatra e mastologista também. Ela precisou de mastologista, tem pessoas que precisam de fono, de fisioterapeuta, osteopata, né? Então, cada pessoa precisa eu de... fiz osteopatia. Nutricionista às vezes precisa, tá? Então, assim, esse processo é um conjunto, né, de vários profissionais. Como o tema principal é a amamentação, a consultora de amamentação acaba ali, né, sendo o principal elemento, né, da parte do início da amamentação. Mas, assim, para conduzir o processo inteiro, tem que ser todo mundo junto, tá? Senão, não anda não. Não anda não, principalmente esses casos mais complicados. O chá... ela tomou um chá para poder reduzir. Chá de sálvia é amplamente conhecido como a erva não galactogoga, né? As ervas galactogogas são as ervas que estimulam a produção de leite e as não galactogogas são que ajudam a reduzir, tá? A mais conhecida é chá de sálvia, mas aí ela fez essa tentativa, né? A gente conversou todo mundo junto com a pediatra, vamos tentar tomar o chá de sálvia. Tomou, diminuiu a produção, diminuiu a demanda também, porque ela tinha voltado a trabalhar, então Estela não estava mais solicitando, né? Então, acontece tudo junto, né? Toma o chá, mas também não tem estímulos, né? Porque tomar o chá com estímulo sucessivo também não adianta, né? É a mesma coisa quando você vai tomar um galactogogo para aumentar a produção de leite. Tomou, mas também tem que ter a correspondência lá dos estímulos, né? Porque tomar galactogogo sem ter bebê mamando, sem ter extração de leite efetiva, esvaziamento daquela mama também não adianta, tá? Então é um processo. Minhas amigas me deram trabalho, viu, gente? Quando eu era amiga minha, eu fazia, meu Deus, não pode complicar, porque eu sofro. Eu sofro com as minhas pacientes também, claro. Mas a amiga, como a gente já tá lá dentro da casa da pessoa, o chororô era grande. Então, assim, as fissuras de lá foram terríveis, né? Foram terríveis. Eu quero falar sobre o laser. O laser não é mágico, não, tá? A gente não bota lá e imediatamente, nossa, com quantas horas vai melhorar? Não é assim, é um processo. Ele fica ali estimulando uma radiação, né? Que vai entrar nas células do corpo e ele vai estimular lá dentro das células a elas acelerarem aquele processo ali de cicatrização, a diminuir a parte inflamada, a diminuir a dor um pouco. Então é um processo, certo? Às vezes é um tratamento que precisa de algumas sessões, tá? E cada corpo responde de um jeito. Por isso que a gente não pode dizer, às vezes me chamam e fazem, Maria, e você acha que eu vou precisar de quantas sessões de laser? Não tem como saber. Não tem como saber. Não chego, você vai precisar, vamos fazer um pacote de 10 sessões de laser. Não dá. Porque eu não sei como é que eu vou saber que aquela pessoa vai precisar de 10. Tem gente que só faz uma resolve, sessão, né, comigo e acabou. Quando é no outro dia já tá bom. Já tá ali sequinho, já não tem quase mais nada. Olha, vamos segurar aí até mais um dia pra ver se segura. Casquinha cai, acabou, não teve mais nada. E aí pronto. Tem pessoas que só fazem 2, tem pessoas que não precisam fazer. Tem pessoas que fazem muitas. Ô, Mari, então, depende. Fale um pouquinho sobre o cuidado que a gente tem que ter no uso de pomadas, porque tem mulher que engravida, já compra a pomadinha, né? Sim, porque tem médico que prescreve também, né? Porque ouve falar que precisa, que ajuda, já ficam ali com a pomadinha. Isso. Qual o perigo de usar essa pomada, assim, sem necessidade? Então, a mais prescrita no Brasil é aquela lanolina, né, gente? Tem médico que prescreve já no pré-natal pra passar, pra usar, pra preparar o peito pra amamentar, né? Botar na região da areola, do mamilo. Eu não indico, porque a pomada é um sebo, né? Então, assim, você lava, não sai, fica aquele grude lá. E aí, obstrui vamos dizer assim, poros, né? De maneira... Mas obstrui também, que é a saída do quital, né? No mamilo, que tem como se fosse poros, tá? Umas saidinhas que sai o leite. E na areola tem também esses buraquinhos que sai uma secreção, certo? É do tubérculo de Montgomery o nome. Ele produz umas secreções que são olfativas. Os bebês reconhecem aquele cheirinho, tá? E aquela secreção também é protetora da região. Então, você passando essas pomadas, você está inibindo, né, sua fisiologia. Então, você está atrapalhando o seu processo do seu corpo, sabe? E aí, você pode acabar ocasionando um problema depois. De fissura, porque deixou a pele mais frágil, entende? A mesma coisa ficar passando sabonete, limpando muito a área, porque deixa ressecado, deixa mais favorável a ter ferimento também. Então, não mexer ali naquela pele, tá?
o nosso corpo, ele prepara aquela região ali, tá? Vai tomar banho, passa o sabão normal, em volta, não precisa ficar passando sabão no mamilo, entende? E aí, deixa. Passa o próprio leite, né? Quando tiver o leite, pra hidratar a região. Então, tem muita gente que fala isso, né? De o próprio passar leite. O próprio leite é o... E o sol. Porque existe também essa orientação, Então, não né? tem recomendação oficial pra sol, tá, gente? Hoje em dia a gente não recomenda mais sol pra tratar fissura. Por quê? Tratamento de ferida, quem é especialista em ferida vai entender. Você corta aqui seu joelho. Como é que você faz? Você vai colocar a medicação, né, adequada para aquele corte e vai fazer um curativo. Vai fechar, né, com a gase. As feridas, elas cicatrizam mais rápido se estiver fechada, tá? Primeiro porque você protege a ferida de biomecanicamente, que a gente chama, né, de novos machucados, que tá fechadinha, né? E, por exemplo, quando você fecha a ferida do peito, a gente tem vários tipos de curativos para fechar, tá? Você acaba protegendo também, por exemplo, do sutiã, encostou a casquinha, abre o sutiã, puxa a casquinha, então atrapalha ali o processo de cicatrização. Então você protege dessa forma, protege de infecções, né, de novas infecções. E você mantém o local quente e úmido, porque é dessa forma que a ferida cicatriza mais rápido, precisa de um pouquinho de umidade. Óbvio que uma umidade controlada, né, não vai deixar... Porque a umidade do peito é diferente da umidade da ferida. A ferida aqui úmida, você bota um curativo específico, uma pomada específica para manter úmida e tampa com a gaze. E ela vai ficar úmida com aquela pomada. O peito, ele acaba molhando também com leite. E aí fica úmido da umidade que tinha que ter do curativo e úmido com o leite. O que se ficar úmido do leite, molhado, né, também pode dar candideza. Não é para ficar molhado e abafado, molhado de leite. A umidade que eu falo é a umidade do próprio curativo ali na lesão. Tá? Que é o curativo que a pessoa que for tratar vai prescrever. Então, deixar fechadinho, porque dessa forma cicatriza mais rápido, tá? Cientificamente é assim, tá? E ficar botando no sol vai ficar deixando seco, né? Tem uma outra pergunta pra fazer, que é de interesse pessoal, assim. Se eu tive todos esses problemas na amamentação, existe alguma correlação com a próxima? Tipo assim, a probabilidade de eu ter todos esses problemas de novo é maior? Ou então, não tem nada a ver? Ai, que bom! Mas pode ter, né? Pode ter mais, inclusive. Mas não. Pelo amor de Deus, não me fale um negócio desse, não. Gente, olha, cada amamentação é única, cada gestação é única. Cada bebê é único, né? Porque assim, além das questões anatômicas da mãe, tem as questões anatômicas do bebê, né? O bebê tem lá, né, sua anatomia, né, sua fisiologia. Então, eles vão mamar, um mama de um jeito, outro mama de outro. Então, depende, a gente não tem assim. O que a gente fala muito, assim, a questão de produção de leite, as mamas estão mais desenvolvidas na segunda gestação, né? Então, quem teve problema de produção de leite na primeira, normalmente na segunda tem menos, porque produz mais um pouco, porque a mama já está mais desenvolvida. Em tese, tá? No geral, obviamente, que não, veja. E a pessoa que teve muito? Não, vai ter muito de novo? Não, a tendência é que você tenha assim, porque você teve, né, a hiperlactação, então se você tenha a produção de leite boa aí. Mas a gente já tem as estratégias para poder diminuir, né, a produção de leite. Então vamos lá, diminuir. E ver se programa você para ser doadora de leite, né? Sim, senhora. Quero muito. Se tiver muito, né? Em excesso, leite em excesso, candidatas à doação de leite. Outra questão que eu queria falar é sobre a alimentação de Estela naquela primeira semana, que tava aquele caos da fissura, né? Que ela disse que o Tom alimentou com a sondinha no dedo. E o teu meu marido. O método sonda-dedo não é um método de alimentação, tá, gente? Não é um método oficial. Foi uma doidice ali que a gente conseguiu achar naquele momento, que eles conseguiram se adaptar para poder dar, porque ela não queria dar na mamadeira de jeito nenhum. Então, tudo é discutido com o paciente e cada paciente vai escolher, de acordo com a sua realidade, como é que vai fazer, tá? Tentou dar no copo, tentou dar na colher dosadora, não vai de jeito nenhum, não tá indo de jeito nenhum, não quero a mamadeira de jeito nenhum, o que é que você tem de opção? Vamos ver o que dá pra fazer aqui nesse momento, nessa coisa pontual, tá? E foram poucas não vezes, pouquíssimas vezes. Não é uma coisa de rotina, é uma coisa adaptada para a realidade de cada paciente, tá? A gente sabe que a mamadeira não é o melhor cenário, né? Pode causar confusão de bico, porque o bico da mamadeira é de plástico, é totalmente diferente do seio da mãe, né? Do mamilo da mãe. E pode causar confusão do fluxo, porque o fluxo da mamadeira é bem maior, sai muito mais rápido do que o fluxo do peito. O peito sai bem devagarzinho o leite. E aí os bebês ficam preferindo a mamadeira porque a mamadeira é mais rápida. Eles não fazem esforço
bota a boca lá, suga um pouquinho, já vem um monte de leite, né? Eles ficam mais felizes. Na mamadeira, às vezes uma mamada que ia durar no peito 40 minutos, meia hora, né? Porque recém-nascido mama no peito mais tempo. Na mamadeira, em 5 minutos já deu. Por mais que você dê na técnica certinha, que tem que dar menos tempo. Então, tudo isso é um fator, né, de risco para perder ali aquela amamentação, certo? Mas é um fator de risco. O fator de risco não é sentença para ninguém. Por isso que sempre vai ter alguém, quando a gente fala da mamadeira, dei mamadeira e não morreu. Dei mamadeira e consegui amamentar. Certo, você é um caso de exceção, né? A gente sabe que pode acontecer, mas pode não acontecer. Então, nós avisamos, né? Como profissional de saúde, a gente não recomenda. A gente orienta que tente outras alternativas antes, mas obviamente a escolha é de quem está amamentando, da pessoa que está amamentando, né? A escolha vai ser da família, tá, gente? Quero dar mamadeira, me ajude aqui, como é que eu faço com a mamadeira? Eu vou ajudar, obviamente. Vamos ver o melhor jeito de dar essa mamadeira, vamos ver uma mamadeira melhor, vamos ver, né? Então, é isso, a gente tem que acolher a decisão da família, né? Eu, como consultora de amamentação, não vou impor nada, não tô lá pra dizer, olha, você tem que amamentar exclusivamente por 6 meses, não pode dar na mamadeira de jeito nenhum, não pode dar chupeta pro seu filho, jamais vou fazer isso, tá? Às vezes eu chego na casa, a criança tá de chupeta, eu já tiro, olha, Mariana, foi rapidinho. Olha, não precisa esconder nada de mim, muito pelo contrário, eu acho que você tem que contar. Importante saber, né? Tem que contar pra pessoa, né, que tá ali assistindo. Se você confia na pessoa, tem que ser dito tudo, gente, pra consultora de amamentação, pro pediatra, se precisar de outros profissionais, tem que dizer tudo. Porque senão a gente não consegue identificar o que tá acontecendo. A gente não consegue dar o diagnóstico correto, né, da situação, porque a gente não sabe da verdade. Inclusive, né? Sobre esse ponto, eu acho importante falar da minha experiência. Eu não queria, da mesma forma que eu não queria dar mamadeira, eu não queria dar chupeta de jeito nenhum. E continuo recomendando que não dê, né? Porque foi toda a orientação que eu recebi das pessoas que estavam me assistindo. Então, é melhor não dar. Mas a gente nem sempre dá pra viver no melhor cenário. É melhor amamentar. Mas nem todo mundo consegue. Cada um sabe onde seu calo aperta, né? Eu não estava conseguindo oferecer pra Estela o meu peito o tempo inteiro. Porque as fissuras que eu tive foram muito difíceis de cicatrizar e demoraram. Então eu aguentei 1 mês sem dar chupeta. Com 1 mês eu dei pra Estela dormir, porque eu não tava conseguindo ficar com ela no meu peito, além dos momentos das mamadas, de estar com ela no meu peito pra ela relaxar e dormir. Era muito custoso pra mim. E no meu caso, tá? Olha, eu tô falando como mãe, tá, gente? A consultora é ela. Não, mas eu falando como mãe também, minha filha usa chupeta. No meu caso, Porque, gente, acontece. Se assim, eu não a família tivesse, tem que decidir, né? E aí eu tomei essa decisão em conjunto com meu marido, né? Se eu não tivesse dado a chupeta pra Estela, talvez eu não conseguisse estar amamentando até hoje. Porque aquilo ali era um descanso pra mim, sabe? Meu peito tava muito machucado. Eu dando a mama e a lágrima escorrendo, eu me contorcendo de dor. Então eu consegui adiar um pouco, né, as mamadas, porque na hora que ela ia dormir eu dava chupeta. Foi difícil de tirar depois, né? A gente um pouco que meio que regrediu assim na amamentação, no desmame, porque ela já estava mamando só à noite, quase não mamava. Quando eu tirei a chupeta, ela voltou a mamar muito, voltou a mamar de madrugada, que ela já não mamava mais há 1 ano. Então, assim, tudo tem ônus, né? E bônus. Na época, o meu bônus foi ter um descanso a mais e conseguir persistir na amamentação. Mas, para retirar também foi difícil. Eu tirei, antes dela fazer 2 anos, por orientação médica da pediatra dela, porque o céu da boca dela estava ficando alto. Então, assim... A chupeta traz essas... Desculpa lhe interromper. A chupeta traz essas alterações também, né, gente? Não é só com a amamentação, não. Traz alterações faciais, entendeu? Sim. Na criança, né? Alterações dentárias, que às vezes não é só o aparelho que corrige, porque fica, eu boto o aparelho depois. Não é, né? É difícil. Então, é complicado, mas é uma decisão que tem que ser feita sabendo dos riscos. Eu sabia de todos os riscos, tá? Quando eu decidi oferecer. Foi uma decisão consciente, né? O segundo filho, né? Eu vou tentar evitar. De novo. Não sei se terei sucesso, mas... E ela não vai ser uma mãe péssima porque não conseguiu, né? Assim como as mães que não conseguem amamentar também, né? Não são menos mãe do que as mães que conseguem. Cada um, é como eu falei, cada um sabe o seu calo aperta, cada um sabe das suas dificuldades, né? Do seu limiar de dor. Então, assim, eu não julgo nenhuma mãe, né? Assim como eu não gosto que me julguem. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que se acolher, né? Em todos os processos. Porque a amamentação já é... Ou a amamentação... Também a amamentação é super difícil, mas a maternidade em si já é tão difícil que eu acho que quanto mais a gente se acolher, menos sofrimento, né? Às vezes não é nem uma questão só de limiar de dor, por exemplo. É assim, o tipo de problema que você teve, Sim. né? Tem mulheres que não produzem leite, gente. Fazem malabarismos mil pra ter uma gota de leite.
E aí ela não se sustenta naquela situação por muito tempo, tomando um monte de remédio, um monte de coisa, e fazendo estímulo o tempo inteiro, e usando bomba, e, né? E aí fica cansativo também. E cada um tem uma rotina. Tem gente que tem mais disponibilidade de ficar em casa, tem gente que tem licença maternidade, tem gente que tem que voltar para trabalhar logo e precisa passar o dia inteiro no trabalho. Ah, dá pra ficar ordenhando no trabalho e guardando? Dá, mas não é todo o trabalho que tem, né? Onde guardar. Gente, isso aqui E eu acho assim, que é um ponto que a gente, desculpa te interromper também, que é um ponto que a gente precisa discutir. Como as políticas e como públicas, a sociedade, né? Como as políticas públicas não incentivam a amamentação, né? Porque eu lembro quando eu voltei a trabalhar, e eu demorei pra voltar a trabalhar, porque era pandemia, eu tava de home office, e Estela tava acho que com 10 meses quando eu voltei a trabalhar. Então, por um lado foi super bom, né? Porque eu consegui amamentar muito tempo, exclusivo. Nessa época ela já estava se alimentando, mas eu digo assim, fiquei 6 meses em casa, que era o período de indicação de ser amamentação exclusiva. Mas quando eu chegava no trabalho, não tinha lugar para ordenhar. Você lembra que eu te mandava foto? Eu ficava doida, correndo, procurando, com minha bombinha de amamentação pelos cantos pra tentar achar uma tomada pra botar. O banheiro é banheiro coletivo, né? Eu não queria ficar lá com a tomada com o espelho fora pra todo mundo entrar e me ver ordenhando. Enfim, é difícil. Além do que, como é que a orientação da OMS é que se amamenta exclusivo até 6 meses e a licença é de 4 meses. Essa conta não fecha, né? Então, assim, é difícil. Nós não temos apoio, a verdade é essa, né? Na maioria dos casos. E a gente fica lutando sozinha, fazendo mil malabarismos pra, né, fazer o melhor, né? Fazer o melhor, tentar amamentar. Eu também voltei com 5 meses. Eu tive 4 de licença na época, que eu trabalhava numa empresa privada também, e 1 mês de férias que eu tirei junto. Então, suas férias, você perdeu ali, né? Porque você não tá de férias, tá na continuação da licença maternidade, mas 5 meses em casa. E aí, entre o 5º e o 6º mês foi luta. Era assim. Você voltava pra casa. Ordenhava, voltava, conseguia, porque era perto, voltar pra casa pra amamentar. E aí, enfim, era essa correria e uma luta. Eu consegui também uma licença especial, porque assim, a mulher tem uma lei que até fazer 6 meses, você tem direito a 1 hora reduzida, né? Na carga horária de trabalho. São 2 intervalos de meia hora para amamentar. E aí eu tirava os 2 juntos, 1 hora no meio do expediente, eu só trabalhava de 7 a 1. No meio do expediente eu tirava 1 hora para dar tempo de ir em casa amamentar e voltar. E aí eu amamentava ali no meio turno. E amamentava antes de sair, quando voltava amamentava. E aquelas 3 horas ali, 3 horas e meia, ela ficava lá, né? Segurando até eu chegar. E aí, como Maria tinha PLV, em casos de doença, alergias, etc., tem outra lei que, se for caso de saúde, essa 1 hora, né, de intervalo, 1 hora de redução da jornada, pode se estender até o bebê, a criança completar 1 ano. Então é maravilhoso. Eu, pesquisando na internet, achei essa lei, e aí a médica alergista de Maria, né, fez um relatório na época, apresentei lá no meu trabalho e consegui essa licença de 1 hora de intervalo até 1 ano. Então, Maria, até fazer 1 ano, eu saía do trabalho correndo, porque eu também não tinha muito produção de leite, então eu não conseguia no dia anterior ordenhar pra deixar pra ela, sabe? O volume que ela ia precisar no outro dia. Então eu tinha ali que amamentar, não conseguia de outra forma. Ou então ela ia ter que fazer sei lá o quê. Porque a fórmula que ela podia tomar era de aminoácidos, né? Que é Neocate o nome. E ela não tomava de jeito nenhum. Eu fiquei, até ela completar 1 ano, eu ficava voltando. Acho que era mais ou menos de 10 às 11. Ou era de 9h30 às 10h30, uma coisa assim. Eu saía correndo, eu ia pra casa, amamentava, voltava correndo, já entregava ela lá, voltava correndo pro trabalho, terminava lá pra depois 1 hora da tarde voltar pra casa. E aí vocês veem, né, ela falando que teve que pesquisar a lei, ou seja, não são divulgadas, né, a gente não sabe. E o serviço, o seu trabalho, ninguém lhe apresenta, né? Você tem que correr atrás. Eu fiz, e agora, o que é que eu vou fazer, assim? A introdução alimentar acontece com 6 meses, a gente sabe, né? Com 6 meses fica tudo mais fácil pra amamentação. Fica mais leve, né? Porque algumas crianças já começam a comer logo quando você apresenta o alimento. Mas tem crianças que demoram meses ali pra começar a comer bem, né? Um volume que possa até deixar a mamada, né? Naquele horário. Então, não é fácil pra todo mundo, não. Eu falei, né, da minha experiência, que só melhorou quando a Estela completou 1 ano e 1 mês. Então, eu sei que muitas mães se questionam, né, sobre isso. Existe uma média de quando começa, de um período para começar a melhorar? Não, né? Isso é individual de cada pessoa, mas assim, melhorou 100% quando ela fez 1 ano e 1 mês. Mas antes disso, nem sempre estava de todo ruim, né? Porque se você tivesse o mês inteiro ruim,
talvez você já tivesse desistido antes. É. Ficava momentos bons, momentos ruins, né? A gente fala até que essa amamentação é uma ladeira. Tem dias que você quer desistir, tem dias que você quer continuar. Tem que ver ali se a conta fecha da balança. Se tem mais dias que você quer desistir do que continuar, a pessoa acaba desistindo, né? Então, tem que ter um equilíbrio ali entre desistir, desisto ou continuo, desisto ou continuo. Né? Porque ficar sofrendo também não dá, né? Eu lembro que meu marido, ele sofria ao me ver sofrer, né? E várias vezes ele falava, isso não tá te fazendo bem, isso tá te fazendo mais, você só vive chorando, pare com isso. E ele sempre foi um incentivador, né? Mas como ele via que aquilo tava me fazendo mal, né, emocionalmente, ele chegou uma época que ele falou, pare. E esse eu acho que, assim, é óbvio que meu marido era uma pessoa da minha confiança, que queria o meu bem, mas eu acho que também essa é uma decisão muito individual da mulher, né? Porque é a gente que tá ali sentindo dor, é a gente que tá sofrendo, então a gente tem que decidir se é o momento de parar ou não. E comigo foi assim, eu ouvia, né, ele falando, minha mãe falando, mas eu esperei o meu tempo, assim. Quando chegou esse momento, que ela completou 1 ano e 1 mês, eu tava ainda tendo mastite, tendo que tomar antibiótico, sentindo muita dor quando ela pegava meu peito, né, e a dor continuava, não era só na pegada, eu decidi que eu ia parar, né, mas essa foi uma decisão muito minha, muito pessoal. E depois não desisti mais, estou aqui aumentando até hoje. Gente, só pra fazer um parêntese aqui no que Lai falou, pra gente não normalizar isso, né? Ela não normalizava não, nem eu como profissional, a gente sabia que aquilo não tava ok, porque ela tava com um problema ali, ela tava com uma mastite, né? Ela tava com uma doença, né? Então, assim, ela tava com um processo inflamatório, por isso que tava doendo, tá? Não normalizem a dor. Amamentar dói mesmo e eu vou amamentar 1 ano com dor. Não é assim. Nos momentos que ela ficou inflamada, nos momentos que ela ficou com a mastite, que ela passava por esses picos de dor, de não aguento mais, de será que tá na hora de parar, né? Também ela já vai fazer 1 ano e aí começaram esses questionamentos, né, Lai? Foi. Então, assim, não vamos normalizar ficar amamentando com dor como se fosse normal. Eu conheço fulana que amamentou sei lá quanto tempo e sempre doendo. Não é assim. Não é sempre doendo, nem é normal amamentar o período de amamentação inteiro doendo, nem a mamada toda doendo, tá? Tá amamentando com dor, tá com algum problema. Eu pedi ajuda, né? Ela tava sendo tratada, ela tava sendo acompanhada, ela fez exame, ela passou por um monte de profissional. Quando eu tava bem, eu seguia, mas quando começava a dor, eu já começava ligava. o problema, como ela já era consecutivo, né? Ela já tava cansada de ter mastite tantas vezes, tá? E nem toda mastite precisa de antibiótico, certo? Porque ela fez, não, eu tava tomando antibiótico, eu vou esclarecer só pros leigos aí que estiverem ouvindo, né? Porque a mastite é uma inflamação. Então, o começo da inflamação a gente trata, né, ali com o médico vai passar anti-inflamatório, a gente bota gelo e aguarda a evolução, né? Não melhorou. E aí tem as complicações da mastite para a infecção, né? Bom, gente, agora a gente vai se encaminhar para o fim do vídeo e a mensagem que eu quero passar como mãe é que não se culpe por não conseguir, né? É óbvio que você vai tentar, você vai dar o seu melhor. Eu sei que é frustrante quando a gente idealiza uma coisa na nossa cabeça, que a gente idealiza a amamentação. Eu conversei com uma seguidora recentemente que ela disse que se imaginava amamentando a filha dela grande. Assim, ela pensava, via a cena dela amamentando. E que não conseguir foi muito doloroso para ela, né? Então, queria, né, poder dar um abraço apertado em todos vocês que sentiram isso. Eu sei que não é fácil, eu sei que isso varia muito, como a Mari falou, do problema que cada uma vive, né? Das condições que ela tem pra seguir ou pra parar, eu não gosto nem da palavra desistir, mas assim, pra parar, né? De sentir um sofrimento que tá sentindo no momento. Então, é isso. Quero que vocês se sintam acolhidas, que vocês não se cobrem e não se julguem, né? Só você sabe da sua história, só você sabe da sua dificuldade. E com certeza, em outras áreas aí da sua maternidade, você conseguiu seguir firme e feliz, né? Bom, gente, é isso, né? De fato, a gente não conseguir algo que a gente planejou, algo que a gente almejou, é muito dolorido para qualquer ser humano, né? Principalmente nós, no âmbito ali da maternidade, né? Quando é algo relacionado aos nossos filhos, né? Que a gente não conseguiu algo para os nossos filhos, que dói em nós, né? A questão da amamentação, por ser o melhor alimento que existe, né? Então mexe lá nas nossas estruturas, não conseguir fornecer, né, o que há de melhor para o nosso filho, né? Então, assim, é sofrido, é dolorido, é um luto ali, né? Aquela parte de não conseguir. Também não gosto da palavra desistência, porque parece que você tá desistindo de um jogo, né? Que você podia ganhar.
Quando, na verdade, às vezes a pessoa não tem as ferramentas para ganhar aquele jogo. Tem gente que não tem as ferramentas que precisa, então ela não tá desistindo, ela só não está pronta para competir ali naquele jogo. É mais ou menos isso. Então é isso, tá? Aqui foi só uma conversinha sobre a nossa história, sobre a nossa experiência. Então, obrigada a todo mundo aí que tá nos vendo, né? Obrigada lá pelo convite. Nós vamos gravar novos vídeos ainda, tá, gente? Esse assunto amamentação é um mundo. Existe um monte de dúvidas sobre a amamentação. Nós pesquisamos, assim, as maiores dúvidas que tinham e nós vamos sanando essas dúvidas aí aos poucos. É isso aí. Um beijo, Mari. Obrigada. E vocês até a próxima.